Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, verso 25. Efésios 5, verso 23, até o verso 27. Efésios 5, 23 ao 27. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais e eu não poderia deixar de estar trazendo aqui uma palavra para os pais. Serve para as mães também, não é? Toda a palavra de Deus, ela é útil, ela é inspirada, ela ajuda tanto o homem como a mulher. Ela se aplica à vida do solteiro e do casado. Pastor, eu sou solteiro, não sou pai. Então, você pode guardar no seu coração essa mensagem como uma reserva de fé, para que quando chegar o momento onde você for pai, marido, esposo, você possa também aplicar à sua vida as verdades que a palavra de Deus nos ensina. Então veja aquilo que está escrito aí, em Efésios capítulo 5, verso 23 ao 27. Diz assim as Escrituras Sagradas: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Vamos fechar os olhos mesmo assentados e vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, onde nosso coração, a nossa vida está diante da tua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa hora o Senhor possa mais uma vez, ó Pai, falar com o nosso coração, ministrar a nossa vida. O Senhor conhece a necessidade de cada homem, de cada mulher que está neste santuário. E nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra possa alcançar os nossos corações, produzindo transformação, mudança, quebrantamento em nós. Inclusive, ó Deus, nós repreendemos as ações do maligno, que tenta roubar do nosso coração, ou mesmo, ó Deus, nos impedir de compreender e guardar esta palavra. Nós repreendemos toda a ação do diabo, em nome de Jesus, contra a nossa vida nesta hora. E pedimos que o Senhor possa abrir os nossos corações para acolher a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pensar nessa noite com vocês, e o tema da minha pregação nessa noite é o papel do pai na família. Qual é o papel de um pai dentro da sua casa? Qual é o papel do pai na família, ou do marido na família? Olha, hoje nós estamos vivendo um negócio muito complicado, porque a sociedade secular, que está distante e longe de Deus e de Cristo, está tentando quebrar um princípio que jamais será alterado. Deus criou macho e fêmea, Deus criou homem e mulher, e então hoje a sociedade está incentivando toda uma relação que ela vai na contramão de todos os valores da palavra de Deus. Você sabe do que eu estou falando? Estou falando da relação homoafetiva. Se a gente fosse considerar a relação homoafetiva, eu quero dizer para você que a nossa geração iria perecer, porque se não existe relação entre macho e fêmea, então a raça humana se extingue. Simples assim. A coisa chega a ser tão absurda que se você colocar numa mesa de cirurgia um macho e uma fêmea e abrir através de uma cirurgia os dois corpos, você vai reparar que um tem útero e o outro não tem. Um tem trompa e o outro não tem. Um produz óvulo e o outro não produz. A constituição física, hormonal, é tudo diferente. Não me importa o que o Tribunal Superior Federal do Brasil diga, não me importa o que as leis da sociedade brasileira digam. Enquanto eu for pastor crente em Cristo até o último dia da minha vida, vou pregar que só existe homem e mulher, macho e fêmea.
E não sou homofóbico. Trato bem todo mundo. Respeito as pessoas. Respeito até quem é favorável a essa relação homoafetiva. Mas eu não sou favorável a ela. A Bíblia não é favorável a ela. E nós precisamos, então, compreender o papel do pai na família. Por quê? Porque toda família bem-sucedida, saudável, ela precisa ter uma referência masculina e uma referência feminina. Porque isso faz parte da nossa vida. Precisa da figura do pai e da figura da mãe. Toda a família, em qualquer lugar deste mundo, querido, onde ela seja estabelecida, ela precisa dessas duas referências. E para se ter, então, uma família saudável, feliz, equilibrada, é preciso que o homem entenda que o seu papel dentro de casa, escute isso, você que é marido, você que é solteiro, você precisa entender que o seu papel dentro de casa é cobrar menos e apoiar mais. É preciso que os homens aprendam que dentro de casa é necessário você elogiar mais e criticar menos a sua esposa, a sua companheira. É preciso buscar mais a realização do outro do que a sua própria realização. A palavra de Deus nesse texto, ela tem princípios para a minha vida e para a sua vida, que se eles forem observados e que se você colocar os pés nesse caminho, a Bíblia diz que você vai ter uma família que será tranquila. A Bíblia diz que você e eu teremos uma família que terá vida abundante se nós observarmos estes princípios. E que princípios são estes que falam aqui nesse texto que lemos do papel do pai na família? Qual é o seu papel, papai, dentro de casa, na sua família? Você, homem que é solteiro, eu acredito que todas as pessoas solteiras pensam um dia em constituir uma família. Existem exceções. Eu conheço gente que já me disse, que já casou, fala assim, eu não quero ter filhos, porque está achando os dias muito complicados. Eu conheço, é raro, mas eu conheço. Mas qual é então o papel do pai na família? Veja, em primeiro lugar, esse texto que nós lemos diz que o papel do pai na família é amar a sua esposa. O verso 25 diz assim, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a sua igreja. A Bíblia diz que o papel do pai, o papel do marido, do esposo, é amar a sua esposa de uma forma incondicional, perseverante e até mesmo de forma sacrificial. O amor do pai, ele não pode ser possessivo e nem controlador. Sabe por quê, homem? Porque ninguém, absolutamente ninguém consegue ser feliz vivendo debaixo do seu cabresto. Porque tem muito marido que gosta de ficar controlando a mulher. E tem muita mulher também que gosta de botar um cabresto no marido e ficar controlando ele. Eu quero dizer para os dois que vocês estão completamente enganados. Na relação familiar, o papel do marido é amar a esposa e não controlá-la. Ninguém se casa para ser controlado, irmãos. O amor do pai não pode sufocar a sua esposa. A esposa precisa ter o direito de respirar e de ser ela mesma livre. Dentro do relacionamento conjugal, hoje, por exemplo, eu reparo, e eu tenho atendido muitos casais, eu tenho atendido muitas mulheres que reclamam muito da falta de carinho dos seus maridos dentro do casamento. Os homens estão ficando cada vez mais áridos, e as mulheres, homens, estão ficando cada vez mais carentes de apreciação, mais carentes de valorização e de atenção. Nós precisamos entender qual é o nosso papel na família. E o nosso papel na família é amar a nossa esposa. Mas amar a nossa esposa dentro do relacionamento familiar envolve alguns aspectos. Pelo menos 3 aspectos são envolvidos nesse relacionamento de amor do marido para com a esposa, do pai para com a sua família. O primeiro aspecto tem a ver com o amor sexual.
A atração física, ela é fundamental no casamento. O casal precisa zelar para que essa chama de amor nunca se apague dentro do relacionamento conjugal. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muita gente que não tem sabedoria na vida familiar, tanto o marido quanto a esposa. Às vezes acontece um atrito dentro de casa, porque todo relacionamento familiar, ele vai existir, e nessa sua existência haverá de vez em quando atritos. Mas sabe o que eu vejo? E já cansei de atender gente assim, que quando aconteceu algum atrito, a primeira coisa que um deles fez foi apagar o amor sexual. A mulher então está nervosa, irritada com o marido, e ela então começa a punir o marido com abstinência sexual. Ele deseja ter um relacionamento com ela, ela vai mais cedo para a cama, faz de conta que está dormindo, ele lisa, rala, ela está lá dormindo. Só para puni-lo, cara. Me lembro de uma vez que ouvi uma mulher dizendo que ela ia deixar o marido dela amíngua na área sexual durante uns 10 dias para ele aprender, porque ele a aborreceu profundamente. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei, que loucura! Essa mulher precisa de orientação, porque não existe esse tipo de punição no relacionamento. O marido não pode negar o amor sexual à sua esposa, e nem a esposa ao marido, porque isso faz parte do relacionamento conjugal, isso faz parte da família, isso faz parte do papel do marido. Olha, o que eu vou dizer aqui nessa hora, eu digo isso no particular quando eu aconselho as pessoas para o casamento. Mas até onde me lembro, é a primeira vez que eu vou falar isso publicamente. O grande problema que nós temos, tanto homem quanto mulher, é que a gente não consegue entender a dinâmica do marido e nem da esposa no que diz respeito à vida sexual. Então, quando a gente namora, por exemplo, o que acontece? A gente está o tempo todo atraído pela nossa namorada, que hoje é a nossa esposa, não é? Então, se dependesse da disposição física, orgânica e também dos hormônios, a gente teria relação ali naquele momento de namoro. E a gente sempre se sente atraído ao mesmo tempo quando namora. E aí quando a gente casa acontece um fenômeno que muita gente não consegue compreender, e por isso muito casamento vai para o buraco. Qual é o fenômeno que acontece? Quando a gente casa, e aí a gente passa a ter acesso um ao outro na vida sexual, com o tempo passa a fluir em dias e horas diferentes o desejo e a atração sexual de um para com o outro. Ou seja, tem dia que a mulher não vê a hora do marido chegar em casa para que ela possa jogar ele na cama e fazer festa com ele. Mas o cara chega e ele está pensando logo no jogo do Atlético, logo no jogo do Cruzeiro, ele está pensando em outra coisa, não está nem aí pensando nisso. E aí a mulher fica ali carente, necessitada. Às vezes é o marido que não vê a hora de chegar em casa e ter um momento de intimidade com a sua esposa, mas quando chega ela está exausta, cansada, e então ela nem pensa nesse negócio de relacionamento sexual. E o que acontece? Então ela nega também esse momento íntimo ao seu marido. Deixa eu dizer uma coisa, querido, quando nós casamos, a Bíblia diz que você e eu perdemos o controle no sentido de nós dirigimos o nosso corpo e negarmos o sexo um ao outro. Não, você mulher, quando o seu marido chegar em casa com desejo de ter intimidade com você, você precisa atendê-lo, a não ser que você esteja muito doente, a não ser que haja na sua vida uma situação muito grave. E o marido a mesma coisa, porque quando a gente namora, a gente não pensa nisso. A gente não pensa que com o passar do tempo, os desejos vão fluir em dias diferentes. E aí, a gente começa a se enrolar na vida conjugal. A Bíblia diz que o amor tem que estar presente no coração do marido e também da esposa. E o papel do marido é amar a sua esposa, amá-la com amor sexual. Segundo, amar a mulher com amizade. Preste atenção nisso. O pai precisa cultivar a amizade dentro do seu casamento. Você, papai, você, marido, precisa cultivar a amizade dentro do casamento. Muitos casais possuem o mesmo sobrenome, vivem na mesma casa, dormem na mesma cama, mas eles não são amigos. Parece que os homens
Especialmente os homens, os pais, perderam a capacidade de desenvolver amizade no relacionamento conjugal. É impressionante o grau de egoísmo que estão vivendo os homens dentro do casamento. Só porque você trabalha fora e às vezes a mulher trabalha fora também ou trabalha dentro de casa, o cara chega e acha que ele não precisa dar atenção e amizade à sua esposa. Olha, a sua esposa não vê a hora de deitar no seu colo lá no sofá da sua casa para bater um papo contigo, cara. Olha, e eu não sou campeão disso aí não, viu? Quem me ensinou isso foi minha mulher. Minha mulher sempre falou assim, bem, vem cá, vamos assentar, vamos conversar. Aí eu aprendi, e estou aprendendo até hoje. Tem dia que eu não estou afim nem um pouquinho de conversar, mas ela me chama, e eu boto ela para dormir todos os dias. E aí fico ali do lado da cama com ela, conversando com ela, oro com ela para ir dormir. Só tem um dia que a gente não conversa, na quarta-feira. Quarta-feira à noite já negociamos, quarta-feira à noite é dia de eu ver futebol. Eu ligo a televisão, deito no sofá, vou torcer para o meu Flamengo, que não anda muito bem, mas ela já vê assim, é o Flamengo, falei, é o Flamengo, tá. Já não tem conversa. Quarta-feira à noite nós combinamos, nós não conversamos na quarta-feira à noite. Tá certo, Roninho? Quarta-feira à noite a gente assiste futebol. Mas foi combinado, o resto dos dias a gente conversa. Mas na quarta-feira é dia de assistir futebol. Mas a mulher precisa desse amor chamado amizade. Porque tem marido que acha que paga as contas, que põe dinheiro dentro de casa, que ele sai e luta fora para conquistar grandes coisas na família, mas ele acha que não tem que dar tempo de amizade para a mulher. A sua mulher precisa de atenção, só. O terceiro aspecto do amor, que o marido e o pai precisam de ter atenção dentro da sua casa, é o amor familiar. A família precisa ser priorizada, pai. O lar necessita de investimento. O pai precisa fazer da sua casa o lugar mais agradável do mundo para se viver. O lar precisa de ser um oásis no meio de tantas lutas que a gente vive no nosso dia a dia. O lar precisa ser um refúgio onde a gente vai encontrar descanso e refrigério. A palavra de Deus diz que o papel do pai é amar a sua esposa, porque este amor que você dedica a ela vai trazer saúde e estabilidade emocional para a sua mulher. Uma coisa que o pai, o marido e os homens precisam entender é o seu papel como aquele que vai trazer estabilidade emocional para a sua esposa. Porque quanto menos tempo você dedica de atenção à sua esposa, mais frágil ela se torna. Minha mulher é uma grande educadora, não só dos filhos, como do marido também. E eu me lembro que eu fui aprender isso com ela também. Mas aí, um dia ela falou assim, bem, eu preciso conversar com você. Ela queria o quê? Mais amor familiar. Eu falei assim, não, mas aí eu estava meio agitado. Eu falei, não, mas eu estou em casa o dia inteiro. Aí, ela é muito sábia, ela puxou aquela, ela tem uma faca que ela ganhou lá no Nordeste, uma peixeira enorme, desse tamanho. Puxou para mim, falou assim, não, você está dentro do escritório, em nossa casa, trabalhando, não me dando atenção. Aí, irmãos, ela me derrubou, porque era verdade. Quando eu não estou te visitando, eu estou trabalhando. Se você acha que eu fico de perna para o ar, dentro de casa, dormindo, você está enganado. Eu durmo 6 horas por dia. Eu durmo 1 hora da manhã, 7h10 eu estou acordado. Esse é o meu estilo desde que passei pela universidade. Mas eu não dava atenção familiar para ela. E de vez em quando eu vacilo. E ela me chama. O marido precisa entender o seu papel. O seu papel é amar. Amar a sua esposa. Amar com amor sexual. Amar com amor de amizade. Amar a sua família.
Porque tem muita gente que diz que ama a sua família, mas gasta um tempo enorme com os colegas de trabalho, lá comendo uma pizza. Alguns que não são evangélicos ficam horas e horas no boteco, horas e horas às vezes na frente do computador com amigos virtuais, mas não dá amor de atenção familiar. A quem que você está enganando? A sua esposa e o filho? Não, a você mesmo. A Bíblia diz, maridos, amai vossa mulher. E amar de 3 formas: amar com amor sexual, amar com amor de amizade e amar com amor de atenção familiar. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que o papel do pai na família é exercer uma liderança sensível. Preste atenção nisso, o verso 23 desse texto que lemos diz aí: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O que a Bíblia está dizendo é que o papel do pai, do marido, é exercer a sua liderança na família de uma forma sensata, de uma forma sensível. Ser o cabeça da mulher, querido, não significa que você vai ser um controlador da vida da sua esposa, não significa que você vai ser um tirano na vida da sua esposa. O pai, como líder, ele deve valorizar a sua esposa mais do que o seu trabalho e mais do que os seus amigos. O seu papel como pai, querido, é encorajar a sua esposa, é cercar ela de cuidado, é cercar ela de ternura. Você deve compreendê-la, você precisa apoiar a sua esposa. O pai deve ser um sacerdote dentro do lar. A sua liderança não vai ser exercida pela força e nem pela imposição. A sua liderança deve ser exercida pelo exemplo, pela dignidade de uma vida que é irrepreensível. Porque tem muito marido e pai querendo exercer a sua liderança na base da força, na base da pressão, na base da ignorância. O pai precisa de sensibilidade para ouvir a esposa, para poder ouvir o filho. O pai precisa de interesse para atender as necessidades da sua esposa. O apóstolo Pedro diz que a mulher é a parte mais frágil no relacionamento e que nós precisamos atender a essa mulher com sensibilidade. O pai deve ser alguém confiável, deve ser amigo. O marido precisa ser companheiro, consolador no dia a dia do nosso relacionamento conjugal, no nosso casamento. Como pais, nós não devemos economizar elogios para a nossa esposa, querido. Preste atenção nisso. Quando você tiver que fazer alguma crítica, você precisa ser muito cuidadoso nessa hora. Muito cuidadoso. O pai precisa de tratar a sua esposa com carinho na intimidade e com respeito em público. E o que a gente percebe é que hoje não há muita sensibilidade no coração dos maridos e também no coração de algumas esposas. Volta e meia, a gente ouve um marido dizendo assim: você viu bem? Fulana? Que beleza, olha que exemplo de mulher. A fulana, esposa do Beltrano, aquilo é que é bacana, olha só. Aí ela olha para você com aquela cara, né, do tipo assim: estou entendendo o recado, né? Estou entendendo. A recriminação. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A esposa do outro é maravilhosa, é extraordinária, porque você não está casado com ela. Porque no dia que se você estivesse casado com ela, você ia descobrir todos os defeitos. Todos os defeitos, porque todos nós temos defeitos. Não existe casamento perfeito, não existe relacionamento irrepreensível. Todos nós temos algo a melhorar, mas a Bíblia diz que o papel do pai, o papel do marido é que ele precisa ser um líder sensível dentro da sua casa. Ele deve valorizar os dons que a sua esposa possui e ele deve amenizar as deficiências que ele percebe. O pai precisa liderar a sua família com sensibilidade, com tato. E eu tenho descoberto que os homens não são muito bons nesse negócio de tato. A gente costuma com muita frequência atropelar as coisas, a esposa, os filhos dentro de casa. Todos nós, os homens, escute isso aí. Você tem que vigiar mais.
Eu tenho que vigiar. De vez em quando eu também vacilo e dou um esbarrão aqui, outro esbarrão lá, e aí eu já tenho que voltar e considerar a situação, me perdoa, o negócio não devia ter feito assim. Nós precisamos aprender que no relacionamento familiar, o papel do pai é liderar com sensibilidade. E a mulher também precisa ser alguém sensata. Aliás, Provérbios já diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a insensata com as próprias mãos a derruba. Como é que a mulher insensata derruba o relacionamento conjugal? Ela derruba quando ela avança no marido, quando ela é agressiva, manipuladora, ciumenta, quando ela não respeita o marido diante dos filhos. Assim, tá assim. Às vezes o marido está tendo um atrito lá dentro de casa, o marido tenta apaziguar a situação. Você não foi chamado? Quem te chamou para entrar nesse assunto? Deixa que eu resolvo isso aqui. Peita o cara. Parabéns. Você pegou a marreta e já começou a demolição. Isso é muito mais comum do que você pensa. E é por isso que muita gente tem a família destruída, o casamento minado. Não existe possibilidade de você ter uma família saudável, um relacionamento equilibrado, se você não tiver sensibilidade. O marido e a esposa precisam de ser sensíveis. É por isso que a Bíblia diz que o marido precisa liderar a sua casa com sensibilidade, e a forma como esse texto bíblico diz que deve ser a liderança do marido, ele chama a minha e a sua atenção, dizendo que devemos ser semelhantes no nosso tratamento com a esposa, como Cristo é com a igreja. Então isso aqui é um grande desafio para todos nós. Em terceiro lugar, o papel do pai na família, querido, é estabelecer uma comunicação saudável. Preste atenção, veja o que diz aqui esse texto bíblico que lemos no verso 26. Ele diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha, preste atenção, quando a gente lê a Bíblia, é estranho, porque esse texto aqui fala que a gente tem que lavar a família, a esposa, pela lavagem de água, pela palavra. Como é que é isso? Parece meio estranho, mas preste atenção, as nossas palavras, segundo esse texto das Escrituras Sagradas, elas têm o poder de lavar, elas têm o poder de limpar. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que as palavras que você e eu declaramos dentro da nossa casa, que falamos um para o outro, ela tem o poder de limpar, de lavar, de curar ou de adoecer as pessoas. As nossas palavras, elas podem promover um estado de melhora na vida das pessoas, ou elas podem fazer com que a alma da pessoa adoeça. Gente, não tem nada melhor do que tomar um banho quando a gente está cansado. Eu não sei quanto a você, mas comigo, o ano inteiro, eu tomo 2 banhos por dia. Eu tomo um banho depois que eu chego da corrida, eu corro quase todo dia e caminho, e tomo outro banho à noite. Faça o frio que estiver fazendo, eu tomo 2 banhos por dia. Vou sair do culto e vou chegar em casa e vou tomar um banho, porque ao pregar aqui agitado eu vou suando, eu sou demais, eu chego em casa, tomo outro banho. Eu tomo 2 banhos todos os dias. O banho para mim é algo que melhora o meu estado de emocional, até o meu espírito, pelo menos é assim comigo. E aqui o texto bíblico está dizendo, por meio da lavagem de água pela palavra, ou seja, ele está falando que a comunicação dentro de casa, ela tem esse poder de limpar, de lavar, de melhorar o ânimo ou de adoecer a nossa alma. A palavra que liberamos um ao outro dentro de casa, no nosso lar, ela precisa promover a unidade, o bem-estar da família e do nosso relacionamento. Pai, o seu papel
é usar a sua boca para abençoar o seu relacionamento conjugal. O seu papel é ser alguém que vai promover saúde na sua casa através daquilo que você fala. O pai precisa incentivar e ser um exemplo de comunicação saudável dentro de casa. Mas olha só, o que a gente percebe é que muitos pais não têm tomado cuidado, e também muitas mulheres também não têm tomado cuidado dentro de casa com a comunicação. Vou pegar um exemplo. A criança vai crescendo lá dentro de casa, o menino faz uma bagunça, você não está muito legal no dia, né? Está meio nervoso. Lá no trabalho pode ter acontecido algumas coisas, um estresse, uma agitação. E no momento de nervosismo, você fala assim: ô mulher, mas essa praga de menino aqui, ó, dá um jeito nele. Você liberou uma palavra de maldição, você liberou uma comunicação que vai adoecer a alma do seu filho ou da sua filha, quando você ministrou sobre ele que ele é uma praga. Filho não é uma praga, filho é herança de Deus para o nosso lar. Às vezes, seu menino cresce mais um pouquinho, eu estou falando de filho agora, a relação da comunicação do pai com o filho, a mãe também com a filha, cresce um pouquinho, e a mãe pede, por exemplo, alguma coisa para a filha, ela já está lá com 7 aninhos, 8 aninhos, pode fazer alguma coisa, e ela não faz. E a menina não faz o que você pediu, aí você está nervosa, teve um dia difícil, sei lá, aconteceu alguma coisa, e aí ela não faz, e você vira para a criança e assim, mas também você não presta para nada, hein? Eu pedi uma coisa simples, você não fez. E aí com a comunicação que você tem, você libera de novo uma palavra de maldição, você não presta para nada. E isso entra no emocional de uma criança, entra na alma de uma criança, e você, para arrancar isso de lá, só com o poder do sangue de Jesus, porque todas as vezes que ela errar, ela vai ouvir a sua voz: você não presta para nada. Você tem que ter uma comunicação saudável dentro de casa. Olha, e eu sei do que eu estou dizendo, porque eu me lembro, e eu já estou com 58 anos, e eu me lembro que quando a minha mãe me ensinava o dever de casa, e chegava naquelas raiz quadrada da matemática, era uma encrenca para me entender. Minha mãe era pedagoga, educadora, professora de formação, e aí ela ficava nervosa comigo, e quando ela perdia aquela habilidade de lidar comigo, ela ficava nervosa, ela dizia assim: mas você é burro demais. Até hoje eu ouço: você é burro demais. Sabe qual é a diferença? A diferença é que Jesus entrou na minha vida e me curou, e eu não acredito nessa palavra, mas eu a ouço todas as vezes, porque o diabo faz questão de me fazer lembrança dela. E eu era um menino de 7, 8 anos, 9 anos. O poder dessa palavra, vocês já devem ter visto, vocês papais. Não pense que a minha ação, ela é inocente nessa igreja, ela não é. Sua criança entra, eu beijo ela e digo para ela assim: como você é linda e como você é muito inteligente. Eu faço isso de propósito. Sabe por quê? Porque o mundo já tem ministrado desgraça demais na vida dos nossos filhos. Todo mundo joga as pessoas para baixo, mas quando você libera uma palavra dessa para o coração de uma criança, elas chegam ali, quando elas me veem, elas abrem um sorriso, elas vão ouvir uma boa palavra, elas vão ouvir uma palavra de incentivo, de vida. Eu faço isso de propósito. E ouço de algumas mães, não é? Estava ouvindo um dia desse a Lurdinha falar que a Jennifer foi com o Lourenço fazer uma visita numa outra igreja. Quando ela chegou lá para fazer uma visita, ele olhou na porta assim, olhou lá, viu o pastor,
não vou ficar aqui. Esse não é o meu pastor, essa não é a minha igreja. Sabe por quê? Porque quando ele chega, eu falo, amigão, me dá um abraço aqui. Olha, você é lindo e você é inteligente. A comunicação abençoa, cura, incentiva, ministra esperança e vida. O papel do pai é estabelecer uma comunicação saudável dentro de casa. O papel da mãe também é o mesmo. O papel dos filhos é o mesmo. Nós precisamos de ter uma comunicação saudável dentro de nossa casa. Um dos segredos para o sucesso do casamento e da família é saber como tratar um ao outro dentro do relacionamento conjugal. Há muitas formas da gente abordar uma família e da gente levar a casa para o desastre. E a gente leva a casa para o desastre quando a gente tem uma comunicação dura, quando a gente tem uma crítica impiedosa nos lábios. A gente leva a nossa casa para a beirada do barranco e ela pode se destruir quando nós não temos uma boa palavra, porque a palavra dura, a comunicação inadequada, ela vai minar os alicerces do casamento. O pai precisa incentivar e promover uma comunicação boa dentro da sua casa. A boa comunicação fortalece a base da família. E você e eu precisamos ter nos lábios uma palavra abençoadora. A minha pergunta para você nessa noite, eu quero terminar, é perguntando você, pai, como é que é a sua comunicação lá dentro de casa? Você entende o seu papel? Porque em muitas famílias o diálogo já está morrendo, e quando acaba o diálogo, as pessoas também morrem por dentro. Há lares nos quais as críticas venenosas, elas feriram as pessoas e deixou os relacionamentos adoecidos. Nessas famílias, aonde a língua deixa de ser remédio para ser veneno, as pessoas morrem. Quando a gente na comunicação e a nossa língua deixa de ser remédio que cura, a nossa língua passa a ser chicote que fere ao outro que está vivendo ali. Quando a nossa língua e a nossa comunicação não são bem administradas, a gente deixa de ser fonte de vida para ser fogo destruidor. O papel do pai é ser um instrumento nas mãos de Deus para estabelecer na sua casa uma comunicação saudável, abençoadora e que vai trazer segurança para a sua esposa e para os seus filhos. E eu quero terminar então perguntando para você, mais uma vez, papai, como está sendo o seu papel lá dentro de casa? Olha, há muitos pais que desestimulam os filhos de ir à igreja, a esposa de ir à igreja. Me perdoe a forma dura como eu vou dizer isso para você agora, mas eu considero esses pais estúpidos. Porque quanto mais a esposa estiver na igreja e os filhos estiverem na igreja, mais seguro o seu lar vai estar. Porque aqui se aprende valores, aqui se aprende sobre um caráter, aqui se aprende sobre integridade, retidão, pureza, coisa que nada na sociedade mais está ensinando. Vivemos um país de corruptos, vivemos um país onde as pessoas roubam e elas saem sem condenação, vivemos um país onde as pessoas acham bacana contar o como esperto elas foram ao passar a perna nos outros. Aqui na casa do Senhor, seu filho e sua esposa não vão aprender isso, vão aprender a integridade, a retidão, a santidade, a pureza, a honra ao pai, à mãe, aos avós, a honra ao próximo. Me perdoe a palavra que eu estou te dizendo para você, mas você é estúpido. Não quero que a minha mulher vá na igreja. Me lembro que uma vez eu encontrei um marido, ele estava reclamando, me chamou lá, pastor, pelo amor de Deus, ele tinha já quase 30 anos de casado, a mulher dele é muito minha amiga, já é uma senhora de 80 anos, e minha mulher não sai da igreja. Ué, falei assim, deixa eu entender como é que não sai da igreja. A gente tem culto na quarta, a gente tinha culto na quarta, na sexta e no domingo. O culto durava 1 hora na quarta, que era oração, 1 hora na sexta, que era estudo bíblico, escola dominical 9 horas da manhã, acabava 11.
E culto à noite, 7, acabava às 9. Portanto, ela passava na igreja 4, 5, 6 horas na semana. A semana tem 167 horas. Como é que a mulher dele não saiu da igreja? Mas esse marido que me chamou para falar que a mulher dele não saiu da igreja, eu olhei bem dentro dos olhos dele e disse para ele assim: você é um adúltero. Ele é meu amigo, ele podia ter me jogado de escada abaixo. Sabe por quê? Porque você reclama que a sua mulher passa 6 horas na semana na igreja, mas você tem um monte de amante aí fora. Um monte que eu sei. Ele baixou a cabeça e disse assim para mim: pastor, tenho mesmo. E nego até morrer para minha mulher. Falei, tá vendo a diferença? Você reclama que ela passa 6 horas da semana na igreja, mas você é cheio de amantes na vida. Como é que a igreja está atrapalhando seu casamento? Se converte, toma juízo. Esse cara é um empresário muito bem sucedido. Ele poderia ter me jogado de escada abaixo, eu estava lá no 2º andar, mas eu entrei com força e com fé. Já tem 20 anos que eu saí de João Molevade, ele continua sendo meu amigo, gosta de mim. Passa aqui na minha casa às vezes, com a família para me ver. Você sabe por quê? Eu não vou negociar a minha mensagem com você só porque você não gosta. Eu vou declarar para você a verdade. Porque Jesus disse que a verdade liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E se a verdade liberta, você precisa de entender que o seu papel como marido é ser um bom comunicador, um incentivador da sua casa. Mais do que isso, você precisa ser modelo, exemplo para a sua família. Papai, nosso desafio é muito grande, e eu vou terminar orando, mas eu me lembro que, quando eu me casei, eu venho de um lar disfuncional. No meu lar, deu tudo errado. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 3 anos. Meu pai era militar, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Meu pai foi bombeiro. Mas meu pai gostava muito de uma bebida. Começou socialmente, depois extrapolou, e um dia ele chegou no batalhão, no Corpo de Bombeiros, um colega brincou com ele, jogou um chapéu nele de brincadeira, ele deu um tiro no cara. Não matou, mas foi expulso da corporação. Vi a violência dentro da minha casa, e vi ele quebrar a casa, embriagado. Vi a minha família ser destruída com 3 anos de idade. E eu me converti aos 16. Aceitei Jesus com 16 anos. E quando eu me converti e comecei a ler a Bíblia e a orar e a entender a palavra de Deus, uma das coisas que eu coloquei no meu coração foi não permitir que a história do meu pai se repetisse na minha vida. E então, quando eu me casei, eu casei com uma disposição de estar com a minha esposa até que a morte nos separe. Eu não estou ficando mais bonito. Dá para reparar, né? Já perdi muito cabelo, com a barba branca. Ela também não está ficando mais bonita. Ela é linda, mas nós estamos envelhecendo. Mas eu decidi que escreveria uma história diferente e pedi ajuda a Deus para isso. E agora, daqui a 5 meses eu completo 30 anos de casado. E quando nasceram meus filhos, eu pedi a Deus e tenho me esforçado para isso, para que eles pudessem ter um referencial diferente do que eu tive. Meus filhos olham para mim e sabem que o que eu prego aqui não é hipocrisia. Meus filhos sabem que o que eu falo aqui, eu vivo lá dentro da minha casa e na rua, longe da mãe deles ou na presença deles. Não existe 2 pesos e 2 medidas na minha vida. Não é porque eu sou melhor, mas é porque eu pedi a Deus que me ajudasse a viver uma vida diferente da do meu pai.
E Deus tem me ajudado. E Deus tem sido misericordioso comigo. E hoje eu posso, como pai, olhar para os meus filhos e ver que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é íntegro, tudo aquilo que é decente, tudo aquilo que promove uma estrutura adequada na vida de um homem, eles aprenderam. Vai chegar o momento em que o Davi e o Felipe vão embora de casa. Vai chegar o momento, é natural. Daí para lá, as decisões que eles tomarem na vida não serão mais minhas responsabilidades. Mas os dois foram muito bem instruídos. Estão sendo bem instruídos até hoje. E eles têm tudo para serem um grande sucesso na vida, se eles seguirem o exemplo do pai e da mãe e os princípios da palavra de Deus. Papai, você tem a responsabilidade de ser um bom comunicador dentro de casa. Sê tu uma bênção. Foi essa a palavra de Deus para Abraão. E essa é a minha palavra para você, pai. Sê tu uma bênção. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero orar com os papais que estão aqui nessa noite. Eu quero convidar você que é pai, avô. Ah, pastor, vem cá na frente. Vamos orar aqui, os papais. Saia do seu lugar aí. Vem cá. Quero orar com os pais. Esse é o momento da gente, né? Quero orar com você, papai. Vamos chegar para frente. Tem pais mais experientes, não é? Que já são avós. Tem pai aí que já é quase bisavô, né? Já tem pai que é bisavô. Então, isso é uma bênção. É um privilégio que Deus nos deu. Papai, vovô, nossa responsabilidade não é pequena. Deus nos deu uma herança. E a maior herança que Deus nos deu não é o dinheiro. Segundo a sua palavra, são os filhos. São os filhos. Ensiná-los, ser referência para eles. Essa é a nossa herança. Se o dinheiro vier, vai ajudar. Mas a prioridade são os filhos, o lar, a família. Então, que você seja o principal incentivador do seu filho, da sua esposa, da sua casa, para que eles estejam na presença de Deus. E vejam isso na sua vida, porque você não pode fazer como muita gente faz. Manda a família para a igreja, mas não vai. Não, é bom, é importante ter uma religião, mas você não vai. Não funciona. Porque os nossos filhos, eles nos observam mais do que prestam atenção às nossas palavras. Eles observam mais o nosso exemplo, o nosso modo, do que as nossas palavras. Então, seja você sempre um modelo para os seus filhos. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai querido, nessa noite eu quero apresentar ao Senhor a vida de cada um desses pais que estão aqui neste altar e nesta igreja nesta noite. Ó Deus, o Senhor conhece a realidade deles. O Senhor sabe, ó Deus, o desafio que cada papai enfrenta. O Senhor conhece, ó Deus, as lutas na hora de educar o filho, a filha. O Senhor sabe das preocupações que sobem ao coração. Por isso, ó Deus, nós estamos nesse momento clamando ao Senhor em nome de Jesus, que Tu possas, ó Deus, dar aos pais sabedoria, discernimento, sensibilidade, capacidade de amar, ó Deus, a sua esposa, os seus filhos, o seu lar, mais do que os seus interesses pessoais.
Ó Deus, nós oramos, pedindo que o Senhor possa, em nome de Jesus, derramar uma sabedoria vindo dos céus, dos altos céus, para que esses homens sejam nos seus lares um instrumento de edificação para a sua casa. E, ó Deus, tudo aquilo que entra para de alguma forma trazer destruição, embaraço para a família, nós estamos repreendendo agora em nome de Jesus, todo espírito de discórdia dentro de casa, todo espírito, ó Deus, que se levanta para gerar separação ou dificuldade no lar, nós estamos repreendendo em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa ajudar esses homens, de maneira que eles sejam luz do mundo e sal da terra, não só na sociedade de Manhuaçu, mas principalmente dentro da sua casa, no meio da sua família, que eles possam ser esse instrumento nas tuas mãos, para edificar o lar, de maneira que o nome de Jesus seja exaltado naquela casa, no seu lar, na sua família. Nós oramos, ó Deus, abençoando esses pais, abençoando com saúde, e repreendemos toda ação da enfermidade contra os pais. Nós queremos pais saudáveis emocionalmente, espiritualmente e também do ponto de vista físico, para que, ó Deus, eles possam receber das tuas mãos essa bênção, a bênção da saúde, Pai. Nós oramos agradecidos ao Senhor, porque até o dia de hoje o Senhor tem conservado cada pai com saúde, e eles podem estar aqui hoje nesse culto para dedicar ao Senhor também a sua gratidão, o seu louvor ao teu nome. Nós abençoamos em nome de Jesus a vida de cada um desses pais. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, papai.